Meu nome é Paulo Scott, eu sou professor universitário e escritor. Eu sou de Porto Alegre, do sul do Brasil, e atualmente estou morando em São Paulo. Meus romances e a minha poesia giram em torno da busca de uma identidade, de uma dicção que de alguma forma represente e contextualize a voz brasileira, suas variantes e variáveis regionais, peculiaridades, isso que é, em certa medida, tão pouco explorado na literatura brasileira dessa primeira metade do século XXI. Meu nome é Jair de Arraes, eu sou escritora e cordelista. Eu sou do interior do Ceará, na cidade do Juazeiro do Norte, que fica no sertão do Ceará. E a minha literatura é muito mais voltada para uma sensação de desencaixe no mundo, né? Um não pertencimento a nenhum grupo, certamente. Né? Então, eu escrevo muito esse assunto, né, da busca por um lugar, por uma identidade, por uma raiz. E eu comecei a escrever justamente tentando resgatar a história de mulheres negras que marcaram a história do Brasil e que a gente não teve acesso na escola nem na mídia. E depois, a partir daí, eu fui para outros meios, outros jeitos de trazer personagens plurais e diversas, de muitas origens, mas aí já saindo um pouco do biográfico. Quando eu falo do colorismo brasileiro, que é um tabu para os próprios brasileiros, porque o racismo no Brasil é um tabu, eu não consigo entender como aqui no Brasil, você tendo um avô retinto, uma avó retinta, um avô indígena, um pai, uma mãe indígena, você tendo a pele mais clara, você se afirma e um fenótipo mais aproximado, né, de um fenótipo branco, você se afirma branco, sabendo que nós somos um país extremamente desigual, possivelmente um dos 5 países, possivelmente não, com certeza, um dos 5 países mais desiguais em termos sociais e econômicos do mundo. Então, de modo geral, como eu disse, os meus protagonistas são protagonistas não brancos. Essa é uma questão que sempre me inquietou. E claro, isso, embora eu não, como um homem negro, de pele clara, de uma família negra, um pardo de fenótipo muito aproximado do que no Brasil é lido como branco, embora se saiba que no Brasil pessoas brancas, né, sejam um percentual bem pequeno, eu tenho esse engajamento de me afirmar constantemente, desde o tempo da faculdade, do final da minha adolescência, o tempo todo como não sou branco. E essa é uma postura política que eu aprendi desde cedo, porque minha mãe, sendo espanhola, e não dá para se dizer que espanhóis são brancos, não é? Ela vendo que tinha um filho mais retinto e um filho bem claro, né, de cabelo castanho claro, inclusive, ela já nos configurou desde o começo. Nós somos uma família branca e o meu irmão, ele tem a pele mais escura que a do meu pai. Então, nesse romance, que isso é um absurdo, não é? É o primeiro romance de repercussão nacional que trata do colorismo e do racismo estrutural brasileiro a partir de um negro de pele clara. Veja a proporção do tabu, né, e da dificuldade que o brasileiro tem de se olhar no espelho. E vários leitores, não só no Brasil, mas fora do Brasil, já me deram um retorno da seguinte forma: poxa, seu livro me ajudou a me ver como negro. Eu acho que é esse papel social que a literatura cumpre, né? No meu caso é esse, né? Em outros casos são outros, porque todo mundo se identifica com algo e se desidentifica com outras coisas. Então, isso é formar leitores, isso também para mim é especialmente inspirar pessoas a escreverem, né? Eu posso sim escrever. Olha, aquela pessoa que está escrevendo se parece comigo, tem uma origem parecida com a minha, por que eu não posso escrever também?
E eu quero muito estimular isso. E acho que a gente tem conseguido caminhar, né? Caminhar desse jeito. Acho que o fato de eu estar aqui com o Paulo já é um exemplo de como a gente consegue, sim, caminhar e como ter leitores, sim, que querem essas histórias, porque eles se enxergam nessas histórias. E assim a gente faz muita diferença na literatura. E eu não falo isso do ponto de vista, assim, de autoestima minha. É só porque é um fato, gente. Não tem livros assim. A gente está criando esses livros, essas histórias, e tem muita gente querendo ler. E o que a gente vai fazer com isso? Né? Fica aí muitas possibilidades. É muito difícil você desejar a literatura e se tornar leitor se nada daquilo te interessa, se nada daquilo parece com você, se nada daquilo fala do seu contexto, né? Parece que todos os livros eles se passam em outros países, eles se passam em outros lugares do Brasil e eles têm um outro sotaque. E então eu não estou me vendo ali, eu não faço parte da arte, eu não faço parte da literatura, nem como personagem, muito menos como escritor. Então eu penso muito nisso, né? E eu vejo isso reverberar e acontecer, né? O Marrom e Amarelo, muitas pessoas me falam desse livro porque eu sempre discuto muito essa questão da identidade racial, né? E todo mundo fala, você já leu o Marrom e Amarelo? Gente, claro que eu li, já indiquei nas minhas redes, já fez tudo esse livro, né? E eu vejo isso acontecer com Redemoinho Dia Quente porque as pessoas lá de onde eu sou, né, do Ceará, especialmente do Sertão, têm muita dificuldade de ler, de conseguir ter livros, porque tem poucas livrarias, tem uma livraria no Cariri, e então, agora com a internet, como elas sabem que eu escrevi um livro que se passa todo no Cariri, que ele tem sotaque do Sertão, do Ceará, elas começaram a comprar meu livro. Então, eu recebo muitas mensagens, muitos depoimentos. Hoje no Brasil está acontecendo uma literatura que funda, né, um novo olhar sobre o Brasil. Literalmente funda. Sobretudo na literatura feita pelas mulheres, pelas escritoras brasileiras, negras, mas também por alguns autores brasileiros. E essa vontade de se investigar, se conhecer, aprofundar, descobrir a singularidade é muito empolgante hoje nas vozes que surgem na literatura brasileira. As pessoas elas ficam muito, não sei, fascinadas, né, por essa coisa meio exótica. E aí acaba que isso se repete, repete, repete. E claro que eu trago temas sociais no meu livro, políticos, porque como eu falei, toda literatura é política e trata desses assuntos, não é porque um personagem é branco e mora em metrópolis que aquilo ali não está mostrando para a gente uma questão racial, uma questão de classe, uma questão de gênero, né? Isso está inserido ali também. A diferença é que enxergam a minha literatura como o outro, né? Eu sou o outro, eu não sou o universal. E por eu ser o outro, quando eu crio contos com personagens mulheres, né? No livro mais recente só tem personagens mulheres. Isso vira um grande destaque, uma grande coisa a se falar, né? Quando eu falo do sertão e eu saio do estereótipo do chão rachado, da seca, isso também vira uma grande coisa, mas isso só evidencia como a literatura ainda é vista como um lugar que tem um universal, e esse universal é branco, do sudeste do Brasil, das metrópoles, é heterossexual, e então esse lugar do outro é uma coisa que eu sinto muito ainda, né? E é um jogo, porque às vezes isso é bom, né? Tem um seu lado muito bom, porque a gente consegue falar desses assuntos e chegar a pessoas que estão interessadas nesses assuntos. Isso faz com que a literatura ela seja muito mais lida e chega a lugares que antes não chegavam, né? Essa é a minha experiência com o que eu publico. E também tem o lado que eu já falei, né? Que é esse lado do estereótipo, do outro, é o lado da eu nunca, não nunca, né, gente? Mas assim, a maioria das vezes eu vou falar sobre racismo e sobre machismo, e não vou falar sobre a solidão, não vou falar sobre questões de
desencaixe social, eu não vou falar sobre por que eu escrevi daquele jeito, por que eu escolhi não usar tal ferramenta na minha escrita, né? E eu gostaria de falar sobre isso, porque eu escrevo literatura, né? Eu não estou só falando sobre temas sociais sem me preocupar com a forma literária, né? Com esse esforço literário de escrever uma coisa legal, né? Que pelo menos eu tento. Então, eu acho que tem essa coisa, essa caixinha, e que a gente precisa olhar para ela de uma forma complexa, porque isso é uma coisa complexa. E eu concordo com a Jarid que a linguagem, e nós estamos chegando lá, é o que a linguagem, a temática de fundo é o que deve prevalecer. A obra da Jarid é importante não porque é um relato do racismo, do machismo brasileiro, não, é porque ela escreve de uma forma maravilhosa. A linguagem da sua obra é impressionante, renovadora. E eu imagino que a repercussão importante que o Marrom e Amarelo, esse meu último romance, esteja ganhando no Brasil e no mundo, seja fundamentalmente porque é um romance que, além do racismo, que é um cenário, ele fala de duas coisas importantes, que é o retorno e a raiva. E falar de retorno e raiva num mundo colapsado como o nosso de hoje faz muito sentido, independente de como a pessoa se veja. Se ela se vê como branca, como indígena, como árabe, como asiática, como branca.